Uma boa noite a todos os caros amigos que estão neste momento na web, né? Você que está aí nas páginas do Facebook, que está no Instagram, você que está fazendo, né, uma revista na internet. Eu quero convidar a você para, a partir de agora, ficar um pouco, né, do seu tempo para darmos início a uma meditação. Eu tenho tirado, né, sempre um bom horário, um bom tempo, para que possamos meditar, né, na Palavra de Deus. E hoje eu quero fazer um complemento, né, a respeito de uma tríade dentro do que é as bases do sumo sacerdócio, né? Eu falei sobre o levirato, eu falei sobre o resgate da mulher adúltera e faltou fazer um complemento a respeito das 39 chicotadas sobre o homem, né, que cometia o erro de gerar um filho fora da sua terra. Nós temos falado esses dias agora, recentemente, eu trouxe um pouco sobre a constituição do templo, né? Eu falei sobre os 3 portões, fiz uma introdução prévia a respeito de Bava Kama, Bava Metsya e Bava Batra, um assunto que ainda vai ser ampliado infinitamente, né? E com certeza vamos voltar a este assunto e ainda vamos falar sobre a eleição do sacerdote, como que ela era feita dentro da linhagem levítica. Mas hoje eu acho que antes de nós entrarmos na palavra que fala sobre a eleição do sacerdote, a constituição do herdeiro do ofício, né? Nós precisamos fazer esse fechamento para não deixar nenhum tipo de lacuna a respeito da constituição das 39 chicotadas. Eu quero convidar a você para abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, né? Livro de Êxodo, capítulo de número 2, Êxodo 2, Êxodo capítulo de número 2, e nós vamos ler do versículo 11 a seguir. Esse texto já foi lido quando nós falamos sobre a eleição, né, ou Moisés, o signo do Yeshua, né? E eu acho que nós vamos, é importante que nós revejamos esse ponto, né, de partida por parte de Moisés, para que a gente possa entender a respeito do que ainda vamos ampliar. Êxodo capítulo 2, do versículo de número 11 a seguir, diz assim: E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e atentou para as suas cargas. E viu que um egípcio feria um hebreu, homem de seus irmãos, e olhou a um e ao outro lado, e vendo que não havia ninguém ali, matou ao egípcio e escondeu-o na areia. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 homens hebreus contendiam, e disse ao injusto: Por que feres ao teu próximo?
o qual disse: quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como matastes o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente este negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés, mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Deixa eu mudar esse fundo, para a gente iniciar aí com uma coisa bem leve, bem tranquila. Eu quero que você, podendo, depois olhar aqui na minha página, há umas mensagens um pouco mais abaixo dessa, e lá tem uma palavra sobre Moisés, o príncipe do Egito. Nessa palavra que você vai ouvir a respeito de Moisés, o príncipe do Egito, você vai ter uma fonte de elementos, que vai dar a você uma visão bastante substancial a respeito de quem é Moisés dentro da figura mística, da indicação do Yeshua. E essa figura, como nós já falamos lá, é importante que você veja, se eu não me engano é 1h30 que nós vamos falar sobre o mensageiro da esposa, que é Moisés, algo muito além do que é o próprio conhecimento da indicação do Messias, mas uma condição da leitura a respeito da ordenação da rainha, da filha, daquela que trouxe o seu esposo de dentre os mortos, que o trouxe à vida. E nós, conhecendo a vida de Moisés, se você for ver essa mensagem lá, eu não vou poder falar sobre o assunto que está lá, você vai precisar ouvir. Porque o que eu quero pegar do assunto que está lá, e você já vai ter uma prévia lá, inclusive, é a respeito das 39 chicotadas. No assunto que já está lá previamente, eu preciso fazer uma releitura aqui agora. Você vai encontrar na mensagem que está lá, uma palavra que fala sobre a indicação do tempo elegido por Deus para se instaurar as visitações sobre o perdão. Lá não está bastante mastigado, mas você precisa ouvir a mensagem sobre Moisés para você ter mais ou menos uma ideia de que referência se faz a este principado. Mas hoje nós vamos entrar um pouco, aprofundadamente a respeito da instauração da correção de um anjo, para você entender o que é as 39 chicotadas que foram instauradas para o homem que gerava filhos fora da sua terra. Uma das coisas que isso vai trazer para você como um conceito de alimentação é para você entender a respeito de um assunto que eu já comecei a introduzir, inclusive, quando eu falo sobre o terceiro portão, que você também precisa ouvir, que está aqui. Tem duas palavras sobre o terceiro portão, tem uma palavra específica sobre o terceiro portão. É sobre o conhecimento da família de Deus, Você vai ver alguns textos, Paulo falando sobre o estado do concidadão e do que é a família de Deus, fazendo referência de dois estados de nações,
e a maneira como uma é absorvida pela outra, mas para se entender o que realmente, né, a Bíblia fala sobre a família de Deus, nós precisamos conhecer a respeito do reino que ficava no território sul dos judeus, que era o reino de Seir, e a constituição das tribos dos descendentes de Seir, mais especificamente as tribos dos filhos de Et, que foram os que venderam o campo para Abraão, para ali, né, ser instaurado, implantado o túmulo de Sara, da esposa, e os descendentes de Olom, né, o Oreu, que fazia parte de uma outra nação que era do conglomerado do reino de Seir. Então, para nós entendermos o que é a genuína formação de conhecimento de coisas que estão além do tempo e dos mundos, inclusive a respeito do reconhecimento da deidade, né, do Yeshua, temos que temos como essa vitrine, essa imagem que é o reino de Seir, que foi dado para o filho de Isaac, né, o Esaú, aquele que abriu mão do seu direito de herdar, foi dado para ele e foi um lugar onde os descendentes ou o ascendente de Esaú, ou ele faz, macula, né, o leito do grande Seir. Então o reino de Seir, ele é a imagem que nós temos da instauração da família de Deus na sua totalidade dentro do mundo eterno, e a maneira como se lê toda a constituição de uma família instaurada e os pontos, né, ali de interferência dentro do plano do tempo, aonde nós conhecemos as fendas que se abriram para que a salvação pudesse ser instaurada, e inclusive, como está escrito no livro de Abacuque, que é uma palavra que eu menciono lá, que diz que Deus veio de Temã, né, que é a terceira linhagem de Esaú. E Temã, ele é um neto ancestral de Ada, né? Na verdade ele é um neto ancestral de Seir, porque era o cabeça, o chefe dos filhos, dos príncipes das tribos, da onde vem Ada, a filha de Elon, né? O Oreu, que era descendente de Seir também, e que pela Bíblia Sagrada nós temos a imagem, né, do nascimento de Temã e da formação do grande povo de Temã como sendo a mística do conhecimento de Deus dentro dessa constituição familiar que nós lemos dentro do reino de Seir. É um assunto muito amplo, extremamente complexo. Talvez o que eu esteja falando aqui você não tenha tanta clareza, você só vai ter alguma clareza se você ver as mensagens e ouvir todas as mensagens que eu já falei aqui, para você ter mais ou menos uma base do que eu estou falando. Mas hoje nós nos ateremos às 39 chicotadas. Há uma matemática extremamente exata na Bíblia Sagrada quando se fala de visitações. Quando Deus instaura, né, quando Deus instaura no mundo eterno o plano da redenção, a indicação dessa redenção ela foi dada a um homem habitante de uma terra chamada Ur, na Caldeia, né, no coração da Babilônia, que era a indicação de um povo que seria arrancado de dentro desse território como imagem de reconstituição de promessas, como se vê lá na terceira visitação, ou no final da terceira visitação sobre o perdão, a respeito dos que estiveram no exílio babilônico e Deus os leva de volta para dentro do lugar das suas promessas.
Mas a indicação que foi dada a Abraão, né? Ou Abraão, que se tornou Abraão, nós temos sobre a indicação de Abraão o início pontual, né, da indicação da visitação sobre o perdão. Eu falo, né, lá na mensagem que fala de Moisés e na mensagem que fala de José, eu já dei uma grande janela a respeito dos 390 anos, ou os primeiros 390 anos, que começam a ser contados desde o nascimento de Jacó, né? Quando você vai ver a promessa que Deus faz a Abraão, e Deus diz que eles passariam 430 anos sendo escravos no Egito, ali a contagem do tempo para a conclusão dos 430 anos é dado exatamente no dia em que Abraão sai da casa de Labão, seu sogro, né? Porque ali toda a família, né, de Israel, né, a família da casa de Jacó já estava formada, e nós temos ali, né, na família de Jacó, ou na casa de Jacó, nós já temos todo o organismo da indicação do sinete da restauração, que era o povo de Israel, já formados dentro das decisões de Deus, né? Então, nós precisamos entender que o nascimento de Jacó, né? O nascimento de Jacó, ele é o que dá início à contagem desse tempo. Então, quando se pega os 430 anos, que vai desde o dia em que Jacó sai da casa de Labão até o dia em que Moisés tira o povo do Egito, você tem dentro da contagem matemática da constituição do tempo, um tempo que não está totalmente formado. Se tem 430 anos, que era o tempo da escravidão, mas o tempo da visitação sobre o perdão não são contados pela numeração de 430. O tempo da visitação sobre o perdão é contado em 490, né? Que é o cálculo dos 70 vezes 7. Né? Lembra da palavra que Jesus fala quando alguém chega para ele e diz: Senhor, se o meu irmão pecar contra mim, quantas vezes devo perdoá-lo? 7 vezes? E Jesus disse para ele: já não digo 7, mas 70 vezes 7. Há muitos estudiosos que dizem que Jesus falou isso para mostrar que o perdão era infinito, e isso não é verdade, tá? Essa não é uma verdade bíblica, e se alguém está agarrado nisso, vai cometer o fatídico erro de acordar em um lugar que não é no céu. Jesus não falava as coisas ao léu, como sendo o cateto, né? Se a gente for usar dentro de um cálculo matemático, ele é o cateto do ângulo vetor, que é a cruz, que é a roda dos mundos, por onde ele gira e constrói os eixos de formação da reconstrução do tempo. Ele não poderia dizer um numeral fora da órbita. Então, os 490, que é os 70 vezes 7, que biblicamente está amparado pela contagem da recomposição das linhagens, é enumerado na primeira visitação sobre o perdão, exatamente a partir do momento em que Jacó nasce. Por quê? Porque quando Jacó sai da casa de Labão, ele já tinha exatamente 60 anos. Né? Quando ele vai para a casa de Labão, ele vai com 40 anos, trabalha 7 anos por Raquel e recebe Lia, e depois trabalha mais 7 anos para cobrir, né, a esposa que ele recebeu antecipadamente no mesmo dia que entregam Lia para ele, que era Raquel.
Existem algumas coisas na Bíblia que talvez você não saiba, né? Que eu vou só dar uma brechinha aqui para você e que a gente depois vai falar sobre isso com algumas propriedades. Era que, tal qual Esaú e Jacó, que eram gêmeos, né? Lia e Raquel também eram gêmeas. Só que a ordem do nascimento indicava quem era, né, a primogênita ou o primogênito. No caso, na história de Jacó com Esaú, o primogênito era Esaú porque saiu primeiro. Na história de Raquel e de Lia, a primogênita era Lia, porque foi ela quem saiu primeiro. Isso você não vai encontrar na Bíblia Sagrada, né? Essa informação você só vai ter ela dentro do Shalia, que é o livro, né, dos patriarcas hebraicos. Histórias a respeito, por exemplo, também da relação de Esaú com Jacó, né? Aí, histórias que narram a respeito da sentença de morte que Esaú dá contra o seu irmão no dia em que ele sai da casa do seu pai para ir à casa de Labão. Assuntos ou contextos que não estão mencionados na Bíblia. Depois eu vou abrir uma brechazinha aqui para a gente falar de alguns segredos que você ainda não conhece. Então, quando Jacó trabalha esses 14 anos, né, pelas duas esposas, ele, depois que cumpriu o prazo da penitência e do pagamento das esposas, ele trabalha mais 6 anos, né, para si, e ali a história nos revela que ele sai da casa de Labão. Outro segredo que nós vamos falar quando eu for falar um pouco, eu vou falar sobre isso porque para a gente entender a formação do reino de Seir, nós temos que entender a constituição da divisão entre Ismael e Jacó. Aliás, entre Esaú e Jacó. E com relação à vida, né, de Labão, que é o sogro de Jacó, e os ídolos que Raquel leva debaixo da sua saia. Alguém pode até achar, né, aí até teólogos que não têm o conhecimento da Shalia, né, o conhecimento das raízes da escritura hebraica, mas quando Raquel leva aqueles ídolos, ela não levava, não era porque ela era adoradora daqueles ídolos, ou porque ela tinha um apego àqueles ídolos, não. Era porque dentro da cultura, né, que Labão tinha com aqueles ídolos eles tinham artes místicas. E quando ela leva os ídolos, ela levou uma classe de ídolos que poderiam revelar para Labão, quando ele perguntasse que direção eles tinham tomado, e aqueles ídolos iam dizer exatamente que direção eles tomaram. Quando Raquel ela esconde os ídolos, ela estava tirando os olhos de Labão de cima deles. O problema foi que ficaram alguns outros ídolos que também tinham as mesmas artes místicas e eles entregaram o caminho que eles tinham tomado, né? Esses são assuntos que nós vamos tratar também lá na frente, quando eu for fazer um levantamento com você a respeito da vida de Jacó e de Esaú e da relação de Jacó com a casa de seu sogro. Então, esses 490 anos iniciais, eles são a soma dos 60 anos de vida de Jacó até a saída da casa de Labão, com mais os 430 anos que são somados, né, até a saída do Egito. Essa primeira fase que nós temos desses 490 anos é a primeira visitação sobre o perdão. É o cumprimento da promessa que Deus fez a Abraão, quando ele prometeu que ele suscitaria de Abraão uma grande nação que seria totalitária sobre a terra, né? Mas Deus, ele não entrega o perdão, meu irmão, coisa que as pessoas muito fatidicamente se agarram, né? Deus, quando ele entrega o perdão a alguém, ele visita o perdão que ele deu. Deus faz as visitações sobre o perdão
não com a intenção de criar punição a quem quer que seja, não. Deus, quando ele faz a visitação sobre o perdão, toda vez que ele vem sobre o perdão que ele já deu, ele vem para fazer acréscimos. Mas dependendo da condição em que aquela pessoa que recebeu o perdão ela é encontrada, né? O que deveria ser acréscimo acaba que sendo retiradas, né? Você já leu alguns textos que diz que aquele que tem ser-lhe-á dado, e o que não tem, até o que tem ser-lhe-á tirado. Está falando da visitação de Deus sobre o perdão. Então, nesse primeiro momento da visitação de Deus sobre o perdão, né, que nasce na constituição do nascimento de Jacó e vai até a saída do Egito, quando eles saem do Egito, né, e passam uns 40 anos peregrinando no deserto, o cumprimento da segunda visitação sobre o perdão é exatamente quando o rei Salomão ele constrói o templo, né? Ele constrói o templo, e a construção do templo ela se finda exatamente com 486 anos e meio, né? Aí você pode dizer, então, essa segunda visitação sobre o perdão, ela não foi completa. Foi. Por que é que não se estende a segunda visitação sobre o perdão, né, até o cumprimento dos 490 anos, e ficou essa lacuna desses 3 anos e meio? Porque 3 anos e meio do ministério de Cristo, que é a coroa do templo, é a pedra angular que está registrada no livro profético, né? Que ele é a pedra angular que foi rejeitada pelos edificadores, que ele é a pedra que foi rejeitada pelos edificadores, a qual se tornou a pedra de esquina, ou seja, se tornou uma pedra angular que dava imagem para a construção ou uma pedra fundamental numa estrutura onde a quina, né, é um lugar de sustentação do ângulo do templo. Então, os 3 anos e meio, lá na 4ª visitação sobre o perdão do ministério de Cristo, é um encaixe para o término da construção do templo feito por Salomão. Contudo, cumpriu-se os 486 anos e meio, né? Para se concluir os 490, tem-se os 3 anos e meio do ministério de Cristo. E a partir dos 486 anos e meio, começa uma outra contagem de visitação sobre o perdão. Você vê que na primeira visitação sobre o perdão, né, nasce a semente eleita, que foi levada para dentro de uma região espiritual. E essa semente eleita, que era a semente de Jacó, que se tornaram um povo com aproximadamente 2 milhões de habitantes dentro do Egito, eles estavam ali dando início, né, à constituição inicial da promessa de redenção. Quando Deus faz a segunda visitação sobre o perdão, a partir do momento em que eles entram no deserto, Deus começa a construir uma outra imagem de legado para um povo que recebeu uma direção, né? O que recebeu o primeiro passo do perdão. Então, quando Deus dá o segundo passo na segunda visitação, a extensão da segunda visitação agora, né, os leva através de todo o tempo ali que eles ficaram se expandindo dentro do território dos cananeus após os 40 anos de migração pelo deserto, né? Eles passaram ali mais 450, né, e 8 anos, 450 anos, 456 anos e meio, né? Eles ficaram mais 456 anos e meio
expandindo seus territórios, tirando, aquela imagem antiga da dominação dos cananeus e a instauração de seus ídolos, para tornar a terra de Canaã uma terra onde o nome do Senhor fosse reverenciado, que é a fase do amadurecimento do corpo, ou a fase do amadurecimento do filho, de um filho que é chamado para estar diante de Deus no reino, até o tempo em que o templo, como Salomão construiu, pudesse ser vislumbrado pelos olhos dos habitantes da terra e tivesse uma direção bastante evidente de onde encontrar a presença. A segunda visitação sobre o perdão, de Deus sobre o povo, já constituiu um outro nível de legado. E este legado que foi dado àquele povo, que foi dado a eles não somente uma terra como herança, mas toda uma instauração cultural, com uma divindade temida por todos os povos, você vê que aquele povo chega, ao ápice, ao nível de aceitação perante Deus, diante da sua face. Que quando nós olhamos de trás para frente, quando nós olhamos do templo lá para o nascimento de Jacó, se você for olhar de trás para frente, você vai ver uma grande divisão cultural, uma grande divisão espiritual, uma grande decadência, uma grande pobreza se instaurando mediante o distanciamento do que foi a instauração do templo e a presença de Deus, que ali era a glória de toda aquela terra. Essas duas primeiras visitações sobre o perdão, meu irmão, são as janelas mestras pelas quais nós estudamos, as duas visitações, as primeiras duas visitações sobre o perdão, elas são a janela mestra pelas quais nós estudamos as 721 repetições de eternidade, que é toda a constituição do tempo, sendo repetido para se fazer correções gnósticas nos mundos, para que Deus não perdesse nenhum de seus filhos e, mais do que isso, instaurasse tronos e dominações e principados e, essencialmente, a constituição de poderes, para que a própria instauração dessa constituição pudesse ser narrada através da história de um povo que foi o portador do testemunho do sacrifício. Povo esse que somos nós. Eu de vez em quando falo umas besteiras aqui, que talvez alguém não entenda, mas quando nós somos lá na frente, talvez você vai entender. E eu vou dizer de novo aqui para você. O testemunho da criação dos anjos foi dado por nós. Toda a constituição da criação dos mundos, toda a constituição da criação do tempo, ela é contada a partir da manifestação do Cordeiro de Deus, que fez toda a correção, não somente do nosso mundo, mas dos mundos vindouros, inclusive os mundos onde poderes angelicais habitam. Porque como eu vou falar, quando eu for falar sobre o sacrifício, sobre o sacerdócio, porque se não fosse assim, não haveria necessidade do sangue que era levado pelo sumo sacerdote no dia da expiação anual, ser levado no Santíssimo e ser espargido nas paredes do lugar santo. Um sangue que alcançou e dá testemunho a anjos. Então, se o testemunho pelo sangue é dado aos anjos,
que foram inclusive criados sob a mesma constituição desse testemunho. Por isso Satanás se tornou inexcusável no seu erro, porque de certa forma é como se nós estivéssemos distante numa expansão do tempo e os anjos ainda fossem criados, como se eles ainda viessem a ser criados, né? Por quê? Porque a mesma instauração da criação dos anjos vai se dar pelo testemunho de uma linhagem humana que vai falar de um sacrifício que restaurou todos os mundos, inclusive os mundos que os anjos habitam. A constituição da ordem do testemunho, que muitas pessoas não têm ainda entendido e tão pouco valorizado, e o que as Sagradas Escrituras falam a respeito de que os anjos muito atentam e que inclusive almejaram ser os mediadores dessa pregação, mas que pela grande cabala dos mundos, Deus jogou ou indicou a sorte para os homens, que iremos julgá-los. Sob essa mesma imagem, você tem a instauração, né, da criação de uma linhagem por um homem que ali é visto como alguém indigno. A palavra Jacó quer dizer trapaceiro. E toda a constituição deste povo sendo alcançado pela manifestação de um Deus invisível dentro da história deste povo, como nós vemos, né, através de todos os relatos sagrados. Quando o cordeiro ele é indicado para sacrifício, escute as minhas mensagens que estão aí embaixo, porque são assuntos extremamente longos, né? Inclusive quando eu falo sobre José, que nós vamos falar sobre o mensageiro de Ísis, né? Aquele que indicava a chegada, ele indicava a chegada de Moisés, que para o Egito já era passado. A corrente de recomposição do tempo, ela estava numa velocidade onde o Egito já era a imagem de um Israel com 700 repetições da eternidade. E esse passo, né, da visitação sobre o perdão, inclusive, como eu estou reforçando aqui para você, eu ainda não comecei a mensagem que eu vou falar não, meu irmão, só estou dando para você uma base. Inclusive sobre essa constituição dos primeiros 490 anos e dos segundos 490 anos, né, que se completa com os 3 últimos anos e meio do sacrifício do Messias, é essa distância dessas 2 primeiras visitações que nós temos a imagem do que é dito por Cristo no em verdade, né? Que são as 2 correntes do testemunho para a instauração da distância no tempo para a correção das 721 eternidades, que são os degraus da escada que constituíam, né, ali a inclinação de 45 graus, uma inclinação de 45 graus a 45 graus noroeste, né? Era uma inclinação de uma escada assim, que estava a 45 graus, numa distância entre o norte e o oeste, bem no meio a 45 graus noroeste, que é conhecido na Bíblia como relógio de Acais. Esses primeiros, né, essas primeiras duas visitações sobre o perdão, elas são a extensão dessas 721 correções gnósticas das eternidades. A terceira visitação sobre o perdão que nós temos, que ela nasce na ruptura do domínio, né, ou do reinado de Salomão, quando é entregue o governo para o seu filho, o Roboão, e que o reino se divide, né, entre o reino do norte e o reino do sul. E como eu já falei, escute as minhas mensagens que estão todas as que estão de baixo para cima, que é quando nós vamos entender que essa ruptura de Israel entre ser do reino do norte e o reino do sul é o momento
em que nós vemos, né? É o momento em que nós vemos o Egito nascendo. Existe é muito complexo. Eu estou tentando, já tem muitos dias que nós estamos falando. Eu não vou conseguir entrar com você ainda para falarmos sobre a correção gnóstica, porque quando nós falamos sobre correção gnóstica, é um pouco complexo. Por quê? Porque essas duas primeiras visitações, elas são as 721 reiniciações do templo. Por quê? Porque quando o templo se instaura consagrado por Salomão, é o momento em que a eternidade se manifesta na sua completude, sem necessitar de reparos. Né? Então ali se tinha toda a extensão dos mundos que Deus criou, se instaurando de maneira perfeita e imutável, e marcando o final da correção gnóstica dos mundos, inclusive com relação a poderes que estão além das fronteiras do tempo, que nós conhecemos pelo limite, né, dos 24 anciãos que estão narrados no Apocalipse. Né? Porque depois dos 24 anciões existe uma outra extensão, numa recomposição destas mesmas eternidades, que são vistas inclusive na saída do Egito, lá no Monte Sinai, na apresentação dos 72 anciãos, que já é um outro evento que não tem nada a ver com a instauração dos 24 anciãos, meu irmão. Nós estamos falando de segredos que estão ocultos e selados no mundo eterno, a respeito dos filhos de Deus, que habitarão para sempre numa eternidade criada por Deus. Mas essas mesmas 721 eternidades que nós vemos se completando na instauração do templo por Salomão e a consagração, quando nós vamos estudar o limiar do tempo para a chamada dos homens dentro da composição para escrever a história de um mundo que já foi narrado, nós vamos ver que a saída de Israel de dentro do Egito para iniciar essa corrida de construção ou de terminação das 721 eternidades, a saída de Israel do Egito, ela é o momento em que a eternidade tinha se reiniciado 700 vezes. Ou seja, a primeira visitação sobre o perdão, ela é 700 correções gnósticas de eternidade. A segunda visitação sobre o perdão só são 21 correções gnósticas. Só 21, que é o tempo da fundação do mundo, como está escrito, o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo, que é ali que você vai ver, dentro da história dos hebreus, o Cordeiro sendo indicado na saída do Egito, quando eles imolam, né, e passam sangue nas vergas das portas, e a partir dali você começa a ver a instauração da fundação do mundo, que pelo conceito e pela semântica matemática, Deus plantou dentro de um plano de discrepância. Por quê? Porque o Cordeiro foi morto há 2000 anos atrás. Né? Só que esse Cordeiro que foi morto há 2000 anos atrás, ele foi morto para contar uma história de uma eternidade imemorial que já está lançada por sorte dentro de eternidades, e que príncipes dentro de um mundo inacessível desconheciam esses poderes. Ou seja, nós fomos trazidos de uma eternidade muito distante, né? Nós fomos trazidos de uma eternidade muito distante para esse ponto no tempo dentro do mundo em que vivemos, para sermos testemunha da criação dos mundos que já estão criados. Porque estes mesmos mundos que você vê e que a Bíblia narra que foram criados, onde existem poderes e dominações, a história deles só passa a ser contada a partir da crucificação do Messias e de toda uma linhagem, né, que nasce do testemunho gerado por sua morte e ressurreição. A salvação, meu irmão, é um mistério tão elevado, tão profundo, tão grande,
tão excelso, tão complexo, que nós precisamos nos ater em buscar o conhecimento sagrado. Então essas eternidades, meus irmãos, que eu estou falando para você, ou esses cálculos de tempos, 490 anos, com esses outros 490 anos que são as duas visitações, que são a extensão das 721 correções gnósticas do tempo, elas marcam, né, ali o final do plano de constituição dos mundos. É quando Deus se satisfaz de tudo que criou e estabelece um parâmetro, agora, sob a cortina da relação de um reino que está dentro de uma morada, que é a imagem de Israel dentro do território cananeu, com um santuário onde Deus pode ser achado, e os limites que estão fora, meu irmão. É isso que é o mais grande de tudo isso, porque é sobre isso que nós vamos falar hoje. E os limites que estão fora, as fronteiras que estão fora, as fronteiras dessas nações, né, que habitavam ali em conformidade, né, com o território dos cananeus, né, que agora é o território dos israelitas, mas que leis que estavam dentro do território dos israelitas, essas leis, elas estabeleciam algumas condições que limitavam a maneira como os homens deveriam se posicionar com a constituição familiar. Então, essa constituição familiar, ela poderia ser realizada de maneira bastante livre. Então, um homem que estivesse dentro do reino de Israel, ele poderia ter uma esposa, duas esposas, três esposas, quatro, quantas esposas ele quisesse, desde que ele pudesse sustentar todas elas de igual maneira. Se ele tivesse 10 esposas, se ele comprasse um sapato para uma, ele tinha que comprar um para cada uma. Ele não podia comprar só um sapato para uma, né, e dar aquele sapato e achar que ele ia ficar impune, não. A lei de Deus dizia que de igual modo deveriam ser tratadas as mulheres. Então ele não podia ter uma mulher, comprar um sapato, ter 10 mulheres, comprar um sapato e dar para aquele que ele mais gostava, não. Você sabe por quê? Porque ia se tornar um inferno aquela casa. Aquela que ganhou o sapato ia aparecer com o sapato na presença das outras e alguém ia perguntar, né? De onde foi esse sapato? Aí ela dizia, não, foi o fulano que me deu, o marido, né? O ciúme ia corroer aquelas 9 e ele poderia trazer um grande dano à sua casa. Então, se o homem quisesse ter mais de uma mulher, que tivesse condições de sustentar. Se ele comprasse um vestido para uma, tinha dar para as outras 9 também. Tudo o que ele fosse fazer para uma, ele tinha que fazer para as demais. Então havia homens que só tinham uma esposa, porque ele sabia o limite da condição que ele podia sustentar. Tinha homens que tinham 2, tinha outros que tinham 5, Davi tinha 6. Salomão tinha 1000. Podia sustentar. Mas Deus, ele tinha uma prerrogativa bastante importante. Se um homem pegasse uma mulher que não fosse uma das suas esposas ou uma das concubinas, e o que era a concubina? A concubina, ela era a serva de uma das mulheres, que muitas vezes as mulheres começavam a competir para ver quem ia dar mais filho para aquele marido, e às vezes, para ela não ficar para trás com relação às outras, ela trazia a concubina junto, entregava ela para o marido dela, que era marido dela também, e aí aquele homem dormia com todas as mulheres que estavam ali dentro da sua casa, inclusive as servas de suas esposas.
e fazia filhos naquelas servas, que se tornavam seus filhos, e os filhos levavam o nome da mulher legítima. Então, o homem, ele estava bastante, né, se a gente for olhar assim pela condição da liberdade, da serventia, da constituição ou do direito ou do desejo, ele estava bastante livre, né, para constituir ou para estar satisfeito com quantas mulheres ele quisesse, desde que ele pudesse sustentá-las. Só que sempre tinha um que fugia da regra. Por quê? Porque a lei de Deus, ela não autorizava um homem ele sair de dentro da terra de Israel e arranjar uma mulher fora do país. Se ele fizesse isso, ele estava cometendo o pecado da prostituição. Se ele fosse pego realizando este pecado, ele era morto, apedrejado, né? Ele era julgado e condenado em praça pública e era levado para um vale chamado Vale de Acor, aonde ali eles exerciam a sentença do apedrejamento e cobriam aquele morto com as pedras do seu apedrejamento e cobriam de lenha e tacavam fogo para que aquele corpo virasse cinzas debaixo daquelas pedras, mostrando assim a condenação de um pecado que Deus sentenciou no meio do seu povo. Aí você diz, poxa, mas o cara podia ter 10 mulheres e isso não era adultério? Não, irmão. Ele tinha responsabilidade com aquelas mulheres. Não era uma mulher que ele pagava uns trocados e ali, entendeu, ficava por aquilo, não. Eram mulheres com quem ele tinha responsabilidade dentro da sua casa e que os filhos que nascessem iam ter um nome, iam ser filhos de prostituição. Haviam prostitutas dentro do país, que viviam escondidas, né, nas estradas e que muitas vezes ficavam ali esperando um viajante, muitas vezes faminto, né, sexualmente, para se deitar com eles, muitas vezes por uma cabra, ou por um lenço, ou por uma joia. Eram prostitutas. E os homens, como em todos os tempos, usufruíam dos prazeres carnais com as prostitutas. Só que todos estavam debaixo de uma lei marcial, inclusive a prostituta. E isso, né, é algo que parece ser meio duro. Mas não era nada também afora do direito, porque Deus estabeleceu direitos para que filhos não perdessem direitos. Toda a lei de Deus, ela gerava a conciliação familiar, inclusive referente aos direitos dos filhos. A condição da leitura do que era a prostituição e do que deixar de ser, nessa relação do homem ter a possibilidade de ser um poligâmico, de ter várias mulheres, estava intimamente ligada com a responsabilidade. Então os homens muitas vezes eles saíam para fazer jornadas e encontravam mulheres fora. E encontravam mulheres distantes, né, daquele legado que foi dado. Só um minutinho. Continuando, esse padrão de sociedade zelava pelo direito dos filhos em todos os momentos. Então, se um homem, por exemplo, viajasse, fizesse uma viagem, fosse para fora do país e encontrasse uma mulher,
esse homem, possivelmente, tendo um filho com aquela mulher, ninguém ia descobrir o pecado dele. O adultério dele ia ficar encoberto, as pessoas não iam saber porque ele fez uma viagem para distante. A questão é que nessa época não existia muitos preservativos ou maneiras de preservação, né, com relação ao coito. E numa dessas viagens, esse homem poderia tomar uma mulher, fazer um filho nela e não saber. Só que a lei dizia o seguinte, que se porventura um homem pegasse uma mulher e pegando essa mulher, ele gerasse um filho nela, se fosse menina, poderia ficar com a mãe. Mas se fosse homem, ele ia ter que trazer para dentro do país. Ele ia ser ali na casa daquele homem, a vergonha daquele homem, porque toda a cidade ia saber que ele tinha, né, praticado o ato do adultério, mas ele tinha que trazer este menino. Por quê? Porque os meninos legado de Deus. Até para os filhos das mulheres estrangeiras, quando nascia um homem, filho de um israelita, de qualquer que fosse a tribo, aquele menino nascido em outro país, ele era herdeiro de um direito. E Deus nunca tirou direito de filhos, independente de que nação ele nascesse. Então, se aquele homem, né, fosse para fora do país e num ato furtivo tivesse uma relação sexual com uma mulher, né, ele particularmente ele ia tentar fugir, né, da responsabilidade. Só que existia uma lei marcial de Deus. Se ele fizesse um filho e não pegasse aquele menino e não levasse para apresentar ao Senhor, tudo o que ele tinha ia morrer. Ia morrer os animais, ia morrer as cabras, ia morrer os bois, ia morrer tudo, ia morrer as plantações. E aí, se ele tivesse filhos naturais, ia começar a morrer os filhos dele também. A maldição de Deus ia se instaurar na casa dele. Não era por causa do pecado não, meu irmão, que ele tinha cometido não. Era porque ele deixou de apresentar um filho, que era a herança do Senhor. Muitas vezes, para preservar uma imagem que ele não queria deixar de ter. Por quê? Porque se aquele homem fosse descoberto que ele teve um filho, né, fora do país, e ele ia ter que trazer aquele menino, ele ia ter que, na cidade onde ele morava, em todas as cidades existiam juízes, sacerdotes, ele ia chamar 2 juízes da cidade, que eram sacerdotes, que estavam espalhados pelo país, e ele ia dizer, ó, eu fui para a terra X, que foi o que aconteceu com o pai de Davi, o Jessé, né, que peregrinando por Moabe encontrou uma ruiva e fez o Davi. Davi é um filho bastardo. E ele ia ter que contar, eu encontrei uma mulher, eu tive uma relação com ela e daí nasceu um menino. E ele ia ter que apresentar aquele menino na presença dos sacerdotes, diante da sua família, da esposa e dos outros filhos. E na presença da família daquele homem, e na presença de algumas pessoas da cidade, né, ele ia ser levado para a praça daquela cidade, e para ele não tinha pagamento de fiança não, meu irmão. Ele ia ser amarrado num tronco, né, na praça da cidade, iam rasgar a túnica dele como quem rasga de um malfeitor,
e ele ia tomar 40 chicotadas menos uma, que é o que está escrito na lei. Essas 40 chicotadas menos uma, elas eram o castigo que era imputado sobre o homem que gerava um filho fora da terra. E ele ia apanhar na presença de um público da cidade como uma maneira de ser corrigido por Deus, né? Pelo pecado que ele cometeu fora do território. Ele não tinha oportunidade de ter quantas mulheres ele quisesse ali, né? Se ele quisesse uma filha da terra, ele não podia fazer um esforço a mais e trabalhar um pouco mais para ter ela para si? Por que foi que ele foi buscar uma mulher fora do país? Agora, ele ia ter que conviver com a vergonha pública de diante do povo, ser reconhecido como aquele que foi levado para a correção perante o público e que o filho que ele gerou, que estava na casa dele, agora ali, né? Geralmente os bastardos não dormiam dentro da casa onde estava a madrasta e os irmãos, eles dormiam em lugares isolados. Davi morava num curral. Aquele menino ia passar a ser o resto da vida a lembrança do erro que ele cometeu, mas que para Deus era uma preciosidade mesmo. E como está escrito lá no livro do profeta Isaías, quando fala de Jessé, que diz que do tronco de Jessé um renovo frutificará, aquela palavra, ela não está fazendo menção somente da ascendência de Cristo que viria da linhagem de Davi, não. Aquela palavra está falando do castigo que Jessé sofreu na praça da cidade no tronco, né? Aquela humilhação que ele sofreu na praça da cidade, que foi o testemunho que ele teve que dar perante um povo de um erro que ele cometeu, mas que ele trouxe o filho que era herdeiro de Deus, que era um herdeiro da terra também, que mesmo sendo um filho de uma terra estrangeira, era herança do Senhor e tinha que ser apresentado a Deus. Você vai ver que Jesus Cristo teve que também ser açoitado. Na crucificação, antes dele ser levado para ser pregado no madeiro, ele foi amarrado em um tronco e teve que passar pela lei marcial de um homem que gera filhos fora do seu território. Filhos esses dos quais eu faço parte, das quais você faz parte, das quais toda a casa de Deus faz parte. Somos filhos de um homem que saiu das fronteiras da sua terra para fazer filho numa mulher estrangeira. A imagem constituída dos chicotes, né, ou das 39 chicotadas, que são as 40 chicotadas menos uma, que são as 39 chicotadas, elas são vistas dentro da contagem, né, daquilo que eu estava falando inicialmente, que são as visitações sobre o perdão. Elas são vistas na contagem dos primeiros 400 anos, que é contado a partir da saída de Jacó da casa de Labão, né? Quando nós lemos esse texto hoje sobre Moisés, ele estava exatamente ali na época em que Moisés fere esse soldado egípcio, já tinham se transcorrido 390 anos, desde que Jacó saiu da casa de seu sogro. Já estava entrando nos 400 anos, que eram as 400 chicotadas, né? Que eram as 40 chicotadas, que são as 40 chicotadas, elas são as chicotadas para a correção de um anjo. Para a correção de um anjo. E já estava chegando ao limiar das 40 chicotadas, né?
E quando Moisés ele mata o soldado egípcio, Deus faz uma mudança, ou Deus, pela própria presciência da correção gnóstica, da cabala dos mundos, né? Que é esse processo de reinício do tempo, ali Deus estava finalizando o cumprimento de uma fase das primeiras 700 eternidades que se reiniciavam, e estava instaurando o início do tempo dos homens. E no início do tempo dos homens, as chicotadas, que eram 40 para a correção de um anjo, elas são modificadas para 40 menos uma. Por quê? Porque antes de se cumprir os 400 anos, desde que Jacó sai da casa de Labão, até o tempo em que Moisés já estava praticamente pronto para ser faraó, faltavam 10 anos para morrer o faraó, que era o pai da mãe de Moisés, da princesa do Egito. Ele morre 10 anos depois e, consequentemente, Moisés seria o novo faraó. Na história que eu conto sobre Moisés, que eu preciso que você escute, né? Nós vamos falar sobre a constituição da decisão que Deus teve que tomar quando Deus destrona Moisés. Por quê? Porque o governo de Moisés sobre o Egito seria a fundamentação da fusão do Egito com os hebreus, o que daria em 3 gerações à frente a formação de um povo que teria as mesmas especificações dos midianitas, para onde Deus leva Moisés quando ele mata o soldado egípcio. Que é para onde Deus leva Moisés, para ele ver o que seria o seu reino quando ele se tornasse faraó. Deus leva Moisés para Midian, e Deus diz: Moisés, isso vai ser o teu reino se tu for faraó. O meu povo que está dentro do Egito vai se tornar igual aos midianitas, que são também filhos de Abraão, mas que se aliançaram com os ismaelitas e deram de mão aos costumes dos agoureiros ali do Oriente, que são os filisteus, que matam os próprios irmãos para tomarem as esposas, que matam os estrangeiros por uma espiga de milho. Será esse o povo que vai se erguer dessa linhagem quando se cumprir um outro ciclo de visitação? Quando daqui a 400 anos de novo, as gerações que vão se erguer deste povo serão semelhantes aos midianitas. Estarão distantes do legado que foi dado pelo patriarca. Porque Midian era filha de Abraão também, com Quetura, a última esposa de Abraão. Então, quando Moisés ele é tirado de dentro do Egito, 10 anos antes de se cumprir os 400 anos, da correção de um anjo, que era quando Moisés seria instaurado faraó e o reino mudaria, uma outra constituição de domínio se estabeleceria, nós vemos a instauração das 39 chicotadas, que são as 40 chicotadas, que é a imagem dos 400 anos, menos os 10 anos que antecediam a queda do faraó. Ou seja, com 390 anos, desde que Jacó saiu da casa de Labão até Moisés, Deus arranca Moisés de dentro do Egito, e Moisés vai ficar 40 anos na terra de Midian. Moisés, que tinha 40 anos, quando se completaram os 390 anos, ele completou ali os 400 anos, morreu o faraó velho, e ficou mais 30 anos em Midian. Que quando ele retorna, ele já está com 80 anos. Então, os 40 anos de Moisés em Midian é o cumprimento dos 430 anos da promessa que foi feita a Abraão, mas que está dividida em 2 escalas, que são os primeiros 390 anos, que são as 39 chicotadas, que é ali que Deus olha para um povo e que Deus vê uma semente de filhos
gerado fora do seu território, a semente de filhos que estavam sendo gerados dentro de uma terra estranha, de uma nação estranha. Já eram 400 anos, eles praticamente seriam unificados com os egípcios para perderem a identidade do legado dos patriarcas, e Deus simplesmente toma os seus filhos para si no prazo das 39 chicotadas. Então, as 39 chicotadas que nós vemos na constituição do resgate ou da deliberação para que um filho possa ser levado para dentro da terra sagrada para ter direitos, um filho que é nascido, um filho que nasceu fora do território, né? Um filho que nasceu fora das fronteiras da terra e que Deus os atrai para dentro da sua morada. É sobre essa imagem que você tem a imagem do legado de uma lei que somente ele poderia cumprir. O ultrapassar de fronteiras, né? Ou quando se ultrapassa uma fronteira, legados que são feridos, ou leis que são feridas e que estão previstas por outras leis, foi sob essa cortina que a salvação ela se instaurou, inclusive na constituição dos coherdeiros, dos que receberam uma herança, né, que era de alguém, que passaram a ser herdeiros de uma herança de um irmão legítimo ou de um filho legítimo. Quando a palavra de Deus diz que somos coherdeiros com Cristo, significa que a herança dele passou a ser nossa também. Que todo o legado que ele tem do trono, que toda a herança que pertence a ele, meu irmão, que toda a herança, preste bem atenção no que eu estou falando, isso aqui não é coisa pequena, que toda a herança, que todo o direito que ele tem, que está reservado dentro do mundo eterno, é nosso. É meu, é seu, nosso. Somos filhos, somos um direito, somos pessoas com um direito inegável. Deus estabeleceu uma lei imutável para os filhos, independente de que extensão dos mundos eles nascessem. Desde que tivessem sido raízes de um filho nascido dentro do território sagrado, que é o Cristo, que veio até nós e que gerou nesta humanidade uma linhagem nova. Então esta lei constitutiva a respeito das chicotadas, né, das 39 chicotadas, elas têm essa fundamentação que não é superficial. Por quê? Porque na história de Jessé, né, que gera Davi, porque Jessé era neto de Ruth, era filho de Obed, que era filho de Ruth, né, e Ruth era moabita. Então ele comumente vivia nas terras do nascimento de sua mãe, e ali gerou um filho numa terra estrangeira. Só que quando nós olhamos para Davi, e quando Deus elege a Davi como rei de um povo, mesmo sendo um filho bastardo, você vê que Deus não faz distinção de filhos. Que Deus não fez distinção de um filho por ter sido um filho nascido de uma mistura de uma outra linhagem de um povo, mas que Deus elege aquele a quem os homens consideraram os mais indignos. A constituição da história que vai ascender de Davi, quando você vai ver o segundo a ascender no trono, que foi Salomão, Salomão foi filho de uma mulher que Davi botou o marido dela para morrer numa frente de batalha, Urias. Ele manda botar um homem para ser morto, para encobrir o pecado dele.
E por causa disso, nós vimos toda a desgraça que veio sobre a casa de Davi. Ele não fez o que o avô dele fez, não. O que o pai dele fez, não, Jessé. Né? Que Jessé trouxe ele e foi chicoteado em praça pública. Ele tentou esconder o filho que ele tinha feito em Betseba, o primeiro filho que morreu, e por isso Deus manda uma maldição na casa dele, aonde o irmão estupra a própria irmã, e o irmão mata o outro, e acaba que vira um colunho fatídico ali dentro. Mas as misericórdias do Senhor, que são excelsas, né, alcançam a linhagem de Salomão, que foi o segundo filho que ele teve com uma mulher do adultério. Que foi o segundo filho que ele teve com uma mulher que ele mandou botar o marido dela para ser morto numa frente de batalha. Deus podia muito bem ter rejeitado a Salomão por ser o filho de uma mulher que se prostituiu, né? Mesmo sendo uma mulher honrada na sua casa. Mas quando Deus ergue a Salomão, Deus está mostrando que ele vai acolher todas as linhagens dos seus filhos e com igual honra os elegerá. Os açoites que Davi não sofreu num tronco em praça pública, foi visto e lido pelo povo quando viram o seu trono entrar em risco e seus próprios filhos se levantarem contra ele. A exposição do seu erro foi deixada publicamente, mas Deus elegeu os seus herdeiros. Por quê? Porque Salomão, ele também era herdeiro da terra. Quando nós olhamos por essa vitrine, talvez você não tenha tanta clareza do que eu estou tentando falar, mas o que eu estou tentando dizer para você é que a constituição dos açoites, né, que foram legadas para um homem que comete um pecado e que com isso vem um filho que precisa ser entregue a Deus por ser legado divino, Deus não desprezará, meu irmão. A constituição em erros que nós cometemos, né, que Deus quer que nós tenhamos a hombridade de nos expor. Quanto é que nós estamos dispostos, né, a nos expor? Essa é uma palavra está muito tranquila hoje, né? Não é algo com muita profundidade como a gente costuma falar, como as outras palavras que você tem aí, mas eu quero que você tenha ela como uma base, porque eu precisava deixar essa reflexão, porque quando nós entrarmos sobre o sacerdócio, nós vamos começar a falar sobre o sacerdócio, eu quero andar por todas as vitrines, desde o levirato, desde o resgate da prostituta, ou da esposa, ou da mulher que se prostituiu na casa do seu marido, até o resgate de um filho que nasceu distante do seu direito de herdar, mas que Deus o elegeu para este direito. Independente de um pai, né, fazer mão disso. Que Deus nos abençoe e nos prospere, que a sua palavra esteja em nós. São 8h30, né? Amanhã eu vou entrar com uma palavra sobre o sacerdócio, tá bom? Eu quero que você esteja comigo para a gente já entrar nesse mar de profundidade, porque o que nós vamos falar sobre o sacerdócio é algo com muito mais elementos, né? E com certeza haverá uma unção muito sobrenatural nas nossas vidas. Pai, abençoa cada um, Pai, abençoa todos os teus filhos, todos que estão, meu Deus, neste momento acompanhando esta mensagem, que eles possam, meu Deus, ser coroados com a tua presença, que teu Espírito Santo, meu Deus, dê graça, dê fortaleza, dê bom entendimento, dê sabedoria,
que possamos conhecer, meu Deus, a tua vontade, que possamos entender, meu Deus, que o que ele fez, Pai, o que ele fez por nós, foi algo que está além da nossa capacidade humana de entender. De que botando em risco todo o seu trono, toda a sua história, toda a sua dignidade, se fez mais digno, Pai. Porque grande é o Senhor. E digno, meu Deus. E digno, meu Pai. Abençoa, meu Deus, nossas vidas. Abençoa, Senhor, nossas famílias. Abençoa, meu Deus, nossas casas. Abençoa, meu Deus, todos nós. E nos dá, meu Deus, a tua paz. Prospera teu povo e concede o teu amparo em nome de Jesus. Amém. Até amanhã. Esteja comigo. Que Deus nos abençoe. Compartilhe. Assista os outros vídeos. Com certeza Deus tem a nos acrescentar. Fui!